Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque. Começou 23 de dezembro, reta final do ano aí, véspera do Natal, né? Segunda-feira, vamos logo às notícias, né? Falei ontem aqui sobre o novo Lonier, o novo CT, o projeto que a Botafogo TV acabou revelando aí na retrospectiva de 2024, e as imagens impressionaram, né? Muito luxo, muita qualidade, parecia ali, né, um hotel 5 estrelas, e de fato, Botafogo pretende construir um hotel com tudo que o jogador precisa: piscina, fisioterapia, jacuzzi, recuperação, massagem, musculação, tudo que você imaginar nessa estrutura de hotel. O que está sendo planejado? Equipe profissional continua no Lonier, e muito provavelmente sub-17 e sub-20 vão ali coexistir, né? As categorias de base mais próximas justamente do profissional. Carlos, o que você analisa com essa notícia? Obviamente que aquele projeto do CT ali com, sei lá, quase 20 campos ainda existe, só que ele está nesse momento colocado um pouquinho de lado, porque o Botafogo está com muita dificuldade de conseguir um terreno. Botafogo conversou com o prefeito Eduardo Paes, isso já desde antes da eleição, ouviu promessas, mas o próprio Eduardo Paes chegou a revelar esse ano que o terreno que o Botafogo queria não existia ainda, né? Não tinha aparecido, porque o Botafogo, nesse projeto mais audacioso, quer um espaço muito grande e não é fácil achar um terreno assim, né? Muito provavelmente seria na zona oeste do Rio, ali entre Barra da Tijuca, Recreio, Vargens e até a área de Guaratiba, né? Foi falado, inclusive, a possibilidade de ser em Guaratiba esse terreno. Então, enquanto não acontece isso, o Botafogo não pode parar. O Lonier já vem tendo melhorias incríveis, né, nos últimos 2 anos e meio, mas agora essa obra que vai se iniciar agora, tá? Ela deve levar aí cerca de 2 anos para ficar totalmente completa, especialmente essa estrutura que eu disse do alojamento, né? Alojamento é uma palavra até meio leve para o que é, vamos chamar de hotel, né? Nesse hotel, além dos jogadores profissionais poderem ficar concentrados para os jogos aqui no Rio de Janeiro, naturalmente, serviria também aí sim como morada, né, para os jogadores da base. Então, muitos desses jogadores da base são de famílias, enfim, de outros estados do Brasil, então eles morariam nessa estrutura, portanto não é uma obra assim tão rápida de ser executada, né? Mas os 6 campos que eu falei aqui ontem, e também o projeto do Camisa 6, homenagem ao grande Nilton Santos, obviamente. Eu até confirmei aqui a informação para passar certinho para vocês, foi exatamente o que eu falei ontem, mas eu estava ali sem absoluta certeza. São 4 planos de Camisa 6 que vão exatamente de R$50 mil até R$400 mil. Óbvio que isso aí é para grandes botafoguenses, empresários, né? Grandes botafoguenses todos somos, né? Vocês entenderam? Grandes empresários, artistas, celebridades, enfim, pessoas endinheiradas, né, que possam colaborar com essas quantias aí realmente bastante altas. Obviamente que, em contrapartida, o Botafogo oferecerá ali experiências altamente exclusivas, né? Então, de acordo aí com o nível de investimento. Então é legal a gente saber que o Botafogo não vai ficar esperando cair do céu esse terreno. Até se fala até do Textor mesmo comprar um terreno, né? Não esperar que a prefeitura faça a doação, tal qual fez com os nossos co-irmãos aqui do Rio de Janeiro. Então existe a possibilidade do Textor comprar, mas esse terreno ainda não está, digamos assim, num futuro tão próximo. Digamos que a médio prazo para o Botafogo fazer a estrutura, aquela que envolveria até parceria com outros clubes, né? Que a gente falou isso durante o ano. Então, essa guinada no Lonier nos próximos 2 anos, para não precisar ficar esperando, né? O Botafogo não tem tempo a perder. Hoje a estrutura do Botafogo já é muito boa e vai passar a ser, né, de ponta, excelente, provavelmente
certamente, né, uma das melhores estruturas do Brasil e da América do Sul, beleza? Galera, vamos falar do Bastos, né, o nosso camisa 15, ele está de férias lá na sua terra natal, em Luanda, em Angola, país africano, né, um dos países que fala português, como todos sabemos, e o ministro da Juventude e Esportes, o Rui Falcão, homenageou o nosso zagueiraço, né, uma comenda, enfim, uma honraria, já que o Bastos é o primeiro jogador, não só angolano, tá, africano, a conquistar a Libertadores da América e o Brasileirão, né? Então, muito merecido, parabéns ao Bastos aí por essa bela homenagem, esse belo reconhecimento do governo angolano, e também frisando, né, que Angola assiste muito, né, a televisão brasileira, as novelas brasileiras, né, por conta do idioma mesmo, tem uma influência muito grande, e Angola assistiu muito e torceu muito pelo Botafogo, naturalmente, por conta do Bastos. Então o Botafogo aí, mesmo que não tenha sido o objetivo inicial do grupo, né, do Textor, da Eagle, acabou levando, né, o Botafogo para o continente africano, e certamente hoje temos muitos botafoguenses por conta do sucesso do Bastos. Então legal, mais uma homenagem que está para acontecer também, pelo menos foi proposto pelo deputado Marcelo Queiroz do PP do Rio de Janeiro, a bancada botafoguense na Câmara dos Deputados, propondo uma homenagem, e eu acredito que vai acontecer aos campeões da América, né? Naturalmente um feito aí não só para o nosso clube, mas para o futebol brasileiro, né? Então deve acontecer uma homenagem lá em Brasília, tá? Para os tricampeões brasileiros e campeões da Libertadores. Provavelmente isso aí deve acontecer já no começo, assim que acabar o recesso por lá, né? Então, em 2025, vamos colocar assim. Pessoal, vamos logo ao assunto aí da thumb, né? Despedida do Adrielson, não chega a ser uma novidade. O Adrielson, quando vem para o Botafogo há 3 meses atrás, veio exatamente, já sabíamos que ele vinha para jogar no Botafogo só até dezembro, né? Então foi até na época uma vinda um pouco discutida. Eu acho que, digamos que 80% da torcida estava a favor naquele momento, mas ainda tinha muita gente ressabiada, né, por tudo que significou o Adrielson ano passado, né, um jogador que teve uma ascensão e queda muito grandes, né, chegou à seleção brasileira ano passado, junto com o Lucas Perry, mas acabou ficando muito marcado ali, não só pelo lance, né, ali do jogo com o Palmeiras no Newton, mas também com a queda do time. O Adrielson caiu muito na reta final do ano passado, então tinha muita gente com medo de estar associando novamente, trazendo de novo 2023 para o 2024 do Botafogo. Felizmente, como eu disse aqui, a maioria teve razão, foi uma boa a vinda do Adrielson, ele acabou atuando 11 vezes nesse período, nesse curto retorno ao Botafogo, mas de forma impactante. Fez um gol, né? Um gol importantíssimo, um gol realmente que simboliza essa redenção do Adrielson, né? A Fênix botafoguense, o gol de cabeça lá no Allianz Parque, na nossa vitória de 3-1. Vou falar já um pouquinho mais dessa vitória de 3-1, tá? Recordar, né? Recordar é viver. Então o Adrielson deu a volta por cima. E, além disso, quer dizer, ele joga depois a partida no Beira-Rio e depois joga a final da Libertadores por conta justamente da lesão do Bastos, que eu acabei de citar aqui, homenageado lá em Angola. Então, assim, o Adrielson acabou sendo figura fundamental, já que o Botafogo não estava podendo contar, ou pelo menos não havia confiança no Lucas Alter, né, que seria ali naturalmente o reserva para a zaga. Então, o Botafogo oficialmente se despediu do Adrielson oficialmente se despediu do Botafogo, disse que ficará eternamente na torcida pelo Fogão. Realmente uma daquelas histórias de cinema, né? A história do Adrielson no Botafogo, esse retorno dele, a volta por cima, é de arrepiar a gente, né? De emocionar, porque lembrar aquela comemoração dele, né? Assim, apontando para o chão e tal, no gol contra o Palmeiras, não vai sair das nossas retinas tão cedo, né? Acho que nunca, porque realmente foi uma dessas histórias que só o futebol pode nos brindar, né? Uma grande recuperação, né? E apagando de vez
né, o que aconteceu ano passado, pelo menos, né, deixando para lá e a gente ficar com uma imagem de um Adrielson vencedor, xerifão. Galera, então, além dessa despedida do Adrielson, o Botafogo agora nas redes sociais, nos próximos dias, vai também aos poucos se despedindo de outros jogadores, entre eles o Marçal. Marçal, no momento, negocia com o Fluminense, foi também oferecido ao Internacional de Porto Alegre, mas a possibilidade maior é dele ficar no Rio de Janeiro, né? Ter o destino às Laranjeiras. Eduardo, eu diria que 95% de chance do Botafogo não renovar com ele, tem ainda uma pequena possibilidade, mas é improvável, então também Eduardo de saída. Tietê já acertou com o Vasco, falamos disso aqui. Almada também, mesmo destino do Adrielson, irá para o Lyon também, o que já estava acertado também desde que ele chegou, né? E com isso o Almada é o único titular até agora que de fato está saindo do Botafogo. Claro que quando o Botafogo fizer essa postagem de agradecimento ao Almada, né, muitas lágrimas irão correr, muita gente fã, né, do Thiago Almada. Minha filha é uma delas, né? Ela falou que é a perda aí que ela está lamentando mais, né? Gosta muito do Almadinha, mas it is what it is, né? É o que é, então não podemos ficar lamentando muito. Por isso que o Botafogo já está de olho no mercado, né, para um substituto, né? Vamos falar aqui também do Muniain, né, possível substituto para o Almada. Quem mais que está de saída? Lucas Alter, né, sendo sondado aí para algumas equipes, o Vitória é uma delas, o Hugo a mesma situação. Então, chegadas e partidas, né? Mas de qualquer forma, analisando friamente, o Botafogo está o time titular mesmo, a estrutura do time titular está mantida, né? Pode ser que saia fulano, Beltrano, mas a maioria dos jogadores, exceto Almada, até aqui são jogadores reservas, né? Tem aqueles jogadores que estão no limbo ali também, né? Casos do Tiquinho Soares, do Danilo Barbosa e do Carlos Alberto, que também são jogadores que são importantes para o elenco e que ainda não se sabe se continuarão ou serão emprestados, né? Caso eles saiam, o mais provável seria empréstimo, tá? O Carlos Alberto interessa ao Goiás, o Tiquinho e o Danilo ao Santos. O Danilo também foi sondado também pelo Bahia, beleza? E claro, o principal nome aí que o Botafogo tenta manter, sem dúvida alguma, é o de Arthur Jorge, né? Nosso comandante, como eu falei, a partir de hoje deve voltar aí a ter contatos, a fazer reuniões com o John Textor, né? E eu acho que passado aí toda essa ebulição, né? Esse rebuliço, melhor dizendo, sobre uma possível saída do Arthur Jorge, agora, claro, vem ainda as festas, Natal, Ano Novo, Arthur Jorge ainda lá em Braga, mas acredito que hoje ele só a possibilidade dele sair do Botafogo se realmente for uma proposta aí irrecusável, né, e que fique muito distante do que o Textor tem a oferecer para o nosso Mister, beleza? Galera, vamos falar aqui o GE fez uma enquete sobre aquela época do ano que a gente fica relembrando tudo, né? E como tem vídeos legais. Ontem eu assisti um muito bacana. Vou tentar me lembrar o nome da pessoa que editou, acho que era Nicolas, que fez 2 partes, né? Relembrando a campanha do Botafogo na Libertadores, né? Aliás, voltou lá atrás, né? Voltou desde a queda do Botafogo para a Série B, com o Hugo, né, presente, e aí vai enfim, chegada da SAF, o Botafogo ascendendo, antes da SAF, ascendendo a Série A com o Anderson Moreira, aí chega a SAF, Luiz Castro, Bruno Lage, Lúcio Flávio, Thiago Nunes, Arthur Jorge. Então, um vídeo super emocionante, curti demais de ver. Mas vamos para essa matéria do GE específica. Qual foi o jogo mais importante das 38 finais que o Botafogo disputou? Claro, eu estou falando do Brasileirão 2024, né? Das 38 rodadas, qual foi o jogo fundamental para o título? Óbvio que isso é uma brincadeira, porque a gente sabe justamente que todo jogo vale 3 pontos, então é difícil a gente dizer qual foi o mais importante, mas eu vou falar aqui quais que o GE elencou, né? Vou dar a minha opinião e aí eu quero que você
comente aí embaixo qual a sua opinião, pode concordar comigo, pode discordar, tá tudo certo, com respeito tá tudo certo. Então o GE sugere desses 7 jogos as 2 partidas com o Flamengo, o 2-0 no Maracanã no primeiro turno e o 4-1 no Newton Santos no segundo turno. Eu acho que tem assim, o Flamengo, por mais que tenha sido uma equipe que chegou lá no topo da tabela no final da campanha, nunca foi um duelo Botafogo-Flamengo, né? Foi muito pouco, né? O Flamengo liderou ali o brasileiro, sei lá, 2, 3 rodadas ao todo, né? Claro que tem o fator vencer o nosso rival, né? O Botafogo, se ano passado houve aquele certo desequilíbrio, né? Até na coletiva de imprensa do Bruno Lage, depois da nossa derrota para o Flamengo no Newton, com certeza essas 2 vitórias do Botafogo são emblemáticas, mas não vejo como, nem de perto, como o jogo mais importante do Botafogo no brasileiro, né? Volto a dizer, acho que o Palmeiras foi o grande adversário, né? Com todo respeito ao Flamengo, com todo respeito ao Fortaleza, ao Internacional, equipes que chegaram lá em cima, né? São Paulo, mas o duelo do Botafogo foi novamente com o Palmeiras, então eu descarto esses 2 jogos, apesar de ter adorado, né, o 6-1 aí agregado. Depois o GE cita a vitória do Botafogo contra o Corinthians lá em Itaquera, primeira vez que isso aconteceu desde que existe Itaquera, né? O Botafogo já tinha ganho um campeonato sub-20, né, lá em Itaquera, mas o profissional mesmo nunca tinha vencido. Gol do Júnior Santos, um jogo também bem importante, mas também não reputo como o mais importante de forma alguma. Depois é citado também o nosso 2-0 contra o Fortaleza no segundo turno, né, a nossa vitória contra o Fortaleza, no momento que o Fortaleza tentava chegar, né, era a disputa ali da liderança, jogo muito importante, disputado num sábado, né, um jogo difícil, né, os gols do Botafogo saem já na parte final do jogo, né, então foi um 2-0 duríssimo, muito importante, mas também não reputo como o mais importante. O GE também sugere o nosso 1-0 recente contra o Internacional lá no Beira-Rio, e esse jogo tem uma importância realmente incrível, né? Incrível, porque o Botafogo precisava confirmar, né? Já era líder, né? Era a penúltima rodada, e acho até que nesse jogo o Botafogo praticamente, né? Botou realmente a mão na taça, as 2 mãos na taça, só faltava um empate com o São Paulo, mas também vou segurar a onda. E aí tem 2 jogos que o GE sugere como o jogo do campeonato, e são os 2 confrontos contra o Palmeiras. No primeiro turno, aquele 1-0 com gol do Tiquinho Soares no Newton, emocionante, com cara de final, e que acho que a partir dali o Botafogo começou a passar uma borracha total, não era nem borracha, já era aquele liquid paper, branquinho, como quiserem chamar, né, em cima de 2023, realmente foi uma vitória maravilhosa, mas eu acredito que o jogo do título, né, o jogo que é aquele que dá vontade de ver e rever, né, citei há pouco, né, do gol do Adrielson, é o 3-1 lá no Allianz Parque. Esse um jogo que realmente o Botafogo mostrou que era o dono do campeonato, né? O Botafogo tinha perdido a liderança para o Palmeiras, muita gente falando muita coisa, o Botafogo vinha de uma sequência de empates, tinha empatado com o Vitória no sábado, e aí o Botafogo entra numa semana a mais importante da nossa história, né? Viaja para São Paulo para jogar na terça-feira no Allianz Parque, para depois embarcar para Buenos Aires, e aí o Botafogo vence por 3-1, vencia por 3-0 até o finalzinho, sai um gol ali de honra, né, para o Palmeiras, e o Botafogo vence o Palmeiras de maneira categórica, espetacular, mostrando que se sente, como disse papai John Textor, né, muito à vontade no tapetinho do Allianz Parque. Botafogo que tem tido vários sucessos lá, se classificou na Libertadores naquele 2-2 eletrizante, né, venceu ano passado com o gol do Tiquinho Soares. Então o Botafogo mostra de uma vez por todas que se sente muito à vontade lá no campo do Palmeiras, né, um 3-1 realmente maravilhoso, que ainda deixava o Botafogo com a responsabilidade de não só jogar uma final de Libertadores pelo meio, mas depois fazer aqui o jogo com o Internacional e com o São Paulo, 2 jogos dificílimos. O Internacional, né, óbvio, era o líder do segundo turno naquela altura. Então, mas esse 3-1 no Allianz Parque, para mim, é o jogo que simboliza
o título do Botafogo em 2024. Quero saber se você concorda comigo. Se você não concordar, tá beleza, porque realmente todos esses jogos que eu citei aqui, que o GE dá como opção, são incríveis, maravilhosos, né? E pode ser que você lembre de outros jogos aqui, né? Outras partidas também simbólicas desse título, né? Então tá valendo, né? Das 38 rodadas, qual o jogo, né? Tem jogos que a gente acaba esquecendo um pouco, mas aquele 1-0 contra o Bragantino lá em Bragança também, né? Um gol no finalzinho do Gregory, né? Tem jogos que são também fundamentais, né? Para mostrar que o Botafogo esse ano, né? Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. E galera, para fechar aqui então, só a gente recapitular, porque a gente tem uma audiência aí rotativa, né, no YouTube, ainda mais essa época do ano, tá perdoado, a galera de repente assiste mais tarde, amanhã vai assistir comendo rabanada, já pensando no Natal, né? Mas os 3 jogadores que de momento a gente já sabe que o Botafogo tem interesse, tá? Recordando aqui, é o Bitelo, tá? Do Dinamo Moscou, ex-Grêmio, meio atacante, 24 anos. O Jair Cunha, zagueirão, 19 anos, ambidestro do Santos, né? O Santos fazendo jogo duro. E também o Iker Muniain, que está no São Lourenço da Argentina, que seria justamente esse substituto para o Almada, para não mexer na estrutura do time, né? Tomara aí que o Botafogo não perca aí mais nenhum jogador da espinha dorsal, né? Do time titular mesmo, né? Por enquanto é assim. Claro, surgem boatos todos os dias, Savarino, futebol russo e tal, mas isso faz parte dessa época do ano, que muitos boatos, muitas notícias, né? Notícias nem sempre confirmadas surgem, por isso que a gente gosta de trazer aqui, né? Tudo que de fato existe, né? De forma cristalina e não apenas, né, uma fofoca, um boato, uma possibilidade, não. Então, os 3 nomes que o Botafogo hoje trabalha fortemente são Bitelo, Jair Cunha e o Iker Muniain. Beleza? Galera, deixa seu like, faça seu comentário, quero saber qual foi o jogo fundamental. Vamos fazer mais uma brincadeira, vai, vamos lá, mais uma brincadeira. Qual foi o jogo fundamental, histórico, emblemático da Libertadores? Pô, a final é a final, né? Eu acho que é a final, mas eu acho que muita gente vai falar também o nosso 5-0 contra o Penharol. Tamo junto, aquele abraço, fogão pra cima, sempre!